tens preparado para mim tua provisão. Na terra do teu sofrimento, Deus te fará frutificar. Ele é a videira e só frutifica quem está ligado a ele. Assim foi na vida de José, porque José estava ligado a Deus. Aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 41, versículo 52 diz: Deus me fez frutificar na terra do meu sofrimento. Na vida do segundo filho de José, com o nome Efraim, aqui diz: e ao segundo filho deu o nome de Efraim, porque disse: Deus me fez frutificar na terra de meu sofrimento. Assim será na sua vida se você estiver ligado e ligado, né, na videira verdadeira, que é Jesus. Assim foi na vida de José, porque ele estava ligado a Deus. Ele, quando foi vendido pelos irmãos, ele sabia, né, que ali era ele e Deus. Ali era ele e Deus, agora ali só estava ele e Deus. E ele ia viver, ele não sabia, né, ainda, mas ele ia viver grandes experiências com o Senhor. O pai, né, falava entre os irmãos, ele que obedecia, ele que temia, né, os ensinamentos ao Senhor. Ele era o único filho que temia, que obedecia. Mas ele ainda não tinha vivido experiências reais com o Senhor Jesus. E tudo que lhe aconteceria, né, esse sofrimento que José passou, que ele viveu, ele ia viver experiências muito fortes com o Senhor, de ver o Senhor totalmente agindo e sendo com ele e agindo sobre a vida dele, né? E que as pessoas viriam Deus sobre a vida de José, porque assim foi. O rei do Egito, porque antes eu queria um versículo que diz que o Senhor estava com José. Aqui no 39, no capítulo 39, no versículo 21 diz: e o Senhor estava com José e o favoreceu e lhe deu a simpatia do carcereiro. E o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão. E tudo que ele fazia era feito sob o seu controle. E o carcereiro não se preocupava com nada que estava à sua disposição, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Então o Senhor estava com José e o favoreceu em meio à prisão. Assim será na sua vida, em meio à prisão da sua vida que você estiver passando em sua vida, Deus te favorecerá diante dela. Assim foi na vida de José, mas porque José confiava em Deus, confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor, e tem nós e eu e você, diante da prisão de nossas vidas, que nós possamos estar passando, que você possa estar passando, você tem mantido sua fé firme e inabalável no Senhor Jesus, como José. Ele teve a fé dele, ele manteve a fé dele firme e inabalável no Senhor. Aqui diz que o Senhor favoreceu e entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na prisão, e tudo que ele fazia era feito sob o teu controle. Deus te fará em meio à prisão, tudo está sob o teu controle, sob o controle de Deus. Mas Deus te fará, Deus te entregará em tuas mãos, como fez com José. Deus entregou tudo na mão de José, tudo estava sob o controle de José. Deus fez o carcereiro ter simpatia com José, né? E entregar todos nas mãos de José.
todos os presos que estavam na prisão, e tudo que ele fazia era feito sob o seu controle, né? E o Senhor, porque o Senhor estava com ele, tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Deus te fará prosperar mediante essa situação que você tem vivido. Deus te fará prosperar, e não é só financeiramente, não. Deus te fará prosperar em todas as áreas de sua vida. Deus te fará prosperar. Basta você manter seus olhos firmes no Senhor. Basta você manter seus olhos firmes no Senhor. Como diz aqui, as pessoas verão Deus sobre a sua vida. Em meio a essa situação que você tem vivido e passado, aqui foi na vida de José. E o Senhor estava com José, aqui no 39, já versículo 2 diz, e o Senhor estava com José, e ele se tornou próspero, estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Deus estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em sua mão. Vou repetir. E o seu senhor viu que Deus estava com ele. Então ele viu que Deus estava com José. E que tudo que vinha sobre as mãos de José, Deus o fazia prosperar. Deus fazia ele prosperar. Olha que tremendo o que Deus está me dizendo e o que Deus está te dizendo, né? E as pessoas em meio a essa situação toda, elas verão Deus agir sobre a tua vida. Deus fazer se cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Deus honrar a sua fé nele. Deus fará Deus te honrará mediante a sua fé nele, e Deus te fará, te colocará sobre lugar alto, como fez com José. José de prisioneiro, ele virou governador, porque o Senhor é Deus, e ele permanece fiel para conosco. A fidelidade dele é grandiosa, a fidelidade dele, o amor dele é grandioso por mim e por você. E quão alegre ele fica em nós mantermos nossa fé no Senhor inabalável mediante a situação que eu e você vem enfrentar em nossas vidas. Olha o que José passou, olha o sofrimento de José. Mas em todo o tempo ele não permitiu que sua fé fosse inabalável, fosse abalada, mas a fé de José era inabalável no Senhor. Ele sabia quem estava com ele, E aonde ele foi ali, em toda a terra ali ele não foi somente folha, mas fruto. Ele deu fruto, porque as pessoas viram Deus sobre a sua vida. E eu e você precisamos dar frutos, porque o Senhor, Ele quer frutos, quem dê frutos. Porque se nós não dermos frutos, nós podemos correr o risco de sermos cortados, como diz na palavra do Senhor. Aqui no versículo, tem um versículo que vai dizer isso. Se der fruto, bem. Se não, mandarás cortá-lo. Então, eu e você, né, que nós precisamos ter uma vida frutífera. José dava frutos. Nós precisamos, eu e você precisamos, porque na vida espiritual, nada acontece, na verdade, na vida espiritual, nada acontece sem que haja esforço, empenho, disposição e amor, porque aquela palavra de Deus diz: esforça-te e tem de bom ânimo. José teve: esforça-te e tem de bom ânimo. Deus está te dizendo nesse dia: esforça-te e tem de bom ânimo. E o Senhor será contigo. E o Senhor estará com você, te favorecendo, te fazendo dar frutos mediante, seja qual a situação que você estiver, aonde for que você estiver, e a situação que seja. Se os seus olhos estiverem
firme no Senhor, Ele, mediante essa situação, Ele te fará frutificar. Foi assim que Ele fez com José. Foi assim que Ele fez com José e é assim que Ele faz na sua vida. E lembre-se, Deus não quer folhas, mas frutos. Deus tem dado a nós a oportunidade. Deus tem dado a nós a oportunidade todos os dias quando acordamos. Todos os dias quando acordamos e respiramos, Deus me dá a oportunidade de dar frutos na tua obra, frutos. Eu preciso dar fruto, você precisa dar fruto para o crescimento da igreja, para que alcancemos vidas, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus, que vai nos levar ao caminho de vitória, como levou José ao caminho de vitória, onde Deus honrou José grandiosamente, diante daqueles que quiseram o mal de José, que foram os irmãos dele que foi vendido. Olha o que Deus fez. Deus trouxe a situação toda que morreu, foi de fome, né? Onde o único lugar que tinha ali o alimento era no Egito, e tudo estava sob a mão de José. Era José que fazia as negociações, era com José, tudo era com José. E os irmãos vieram até ele e contemplaram, viram os feitos do Senhor, viram como o Senhor honrou José e a fé que José teve sobre ele, a fé que José manteve no Senhor Jesus, e como Deus tornou José governador, porque Deus honrou José, Deus honrou a fé de José. Então é assim na sua vida, Deus honrará a sua fé se você manter ela inabalável no Senhor, para não deixar ela não deixe, seja mediante qual situação de sua vida, não permita que sua fé seja abalada, mas a sua fé, ela tem que se manter firme e inabalável no Senhor, porque só assim você vencerá, só assim você será muito abençoado por Deus, porque o Senhor Jesus, porque está escrito na palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé, porque só assim você estará agradando ao teu Deus, e Deus fará se cumprir todas as promessas sobre a sua vida, assim como ele fez se cumprir na vida de José. E José, ele pôde viver experiências, lindas experiências do Senhor, o quanto o Senhor foi com ele, o quanto o Senhor o ajudou, mas continue firme no Senhor, porque o mais ele fará. Fique com Deus. Não estou aqui para questionar os teus planos, por mais incompreensíveis são bons para mim. Não dá para entender o seu agir, os teus pensamentos vão além de mim.